Saudações, operadores do direito! Em um plantão policial, nos deparamos com flagrantes, em que o policial condutor apresenta como preso uma pessoa que estaria na posse de arma de fogo ou de drogas, por exemplo, em sua residência. A autoridade policial faz uma simples pergunta: policial condutor, estava cumprindo um mandado judicial? Na maioria das vezes, a resposta é não. Um policial pode adentrar a residência de outra pessoa sem mandado judicial? Vem, estuda direito comigo. A política criminal escolhe o seu sistema punitivo. O Estado estabelece normas que limitam a atuação de seus agentes. A busca domiciliar e pessoal é uma das formas para se apurar uma infração penal. Todavia, deve obedecer determinadas regras previamente postas, para que o meio de obtenção e a própria prova seja lícita. Então vamos para a nossa temática. Quando a polícia pode entrar na minha casa? Lícito ou ilícito? Dever ou abuso? A Constituição Federal estabelece os direitos fundamentais. Infelizmente, há uma cultura posta de que os direitos fundamentais apenas abrigam ou protegem aquele que está sendo perseguido penalmente, ou acusado em geral. Muito pelo contrário, a Constituição também firma e estabelece a proteção do direito à segurança pública, entregando aos seus agentes vários instrumentos para a apuração da infração penal. Um policial pode adentrar uma residência para fazer busca? A resposta é sim e deve, desde que obedecida determinadas regras, e estas possuem a sua fonte constitucional. Se não, vejamos. A Constituição, no artigo 5º, inciso 11, prescreve que a casa é asilo inviolável. A regra é que ninguém pode entrar na casa sem o consentimento do morador. As ressalvas expressas são: em flagrante delito, desastre, socorro ou durante o dia, por determinação judicial. O nosso estudo parte da premissa de que a diligência ocorreu sem mandado judicial. Outra pergunta é feita pela autoridade policial ao policial que está conduzindo o preso: o morador franqueou a entrada da casa? A resposta do policial é sim. E ela não deve ser, pelo menos naquele momento, confrontada com a palavra do morador, que ali na delegacia pode dizer que não. Isso porque o policial que está apresentando aquela pessoa como presa tem fé de ofício. Todavia, ademais, caberá ao Estado o ônus de provar o alegado. Como o Estado irá provar o alegado? Como o Estado irá materializar que o morador franqueou a entrada para o policial, ou seja, deu seu consentimento? O artigo 240 e seguintes, em especial o 245, parágrafo 7º, nos dará uma resposta para assegurar, para dar uma guarita a mais ao policial que estiver cumprindo essa diligência. Se não, vejamos. O artigo 240 informa que a busca será domiciliar ou pessoal. O artigo 245 traz uma sequência lógica da diligência quando realizada mediante mandado judicial, afirmando que estas buscas serão executadas de dia, salvo se o morador consentir, ou seja, se o morador consentir, poderá a busca ser realizada a qualquer hora. Todavia, o parágrafo 7º informa que, terminada a diligência, os executores lavrarão um auto circunstanciado, que será assinado por duas testemunhas presenciais. Se o cumprimento de um mandado judicial tem tantos cuidados, avalie aquele que não está com um mandado judicial. Poderia o policial que não está
com mandado judicial para aquela diligência, mas acredita que cumprindo seu dever naquele momento é em virtude de urgência e necessidade, deveria ter esta cautela de chamar duas testemunhas do povo para acompanhar a busca. Chamar essas duas testemunhas, inclusive, antes de iniciar a busca. Isso porque demonstraria no corpo do auto de prisão em flagrante que o morador consentiu, ou seja, que o morador franqueou a entrada, dando mais lisura, transparência à diligência. Esta diligência realizada desta forma é tão séria que o STF já tem decisão com esse tipo de objeto. O STF diz que essa excepcionalidade é possível ser realizada, desde que justificada por escrito. É possível que a composição ou a equipe policial tenha um formulário já pré-estabelecido e, mediante auto, formalize ele antes mesmo da chegada na delegacia, entregando-o à autoridade policial. Todavia, é possível que essa excepcionalidade seja justificada no termo do condutor, que vai apresentar o nome das testemunhas. Isso é uma forma audi cautelam de proceder, com certeza evitando dissabores futuros. Outra questão de fundamental importância, afora o consentimento do morador, são as fundadas razões que levaram o policial a bater na sua porta. Os policiais, quando perguntados quais foram as razões que levaram a bater a porta do morador, dirão denúncias anônimas, de que ali era uma boca de fumo, de que ali o morador possuía arma de fogo. E veja, muitas vezes a delegacia não tem investigação acerca daquele local, acerca daquele morador. Mas poderão alguns advogar na posição de que drogas, armas de fogo são crimes permanentes, justificando a entrada na casa sem mandado a qualquer hora, pois o flagrante delito está protegido constitucionalmente. Vamos analisar se verdadeiramente o flagrante que apresenta a Constituição como salvaguarda para a entrada na casa do morador sem seu consentimento é para ser interpretado desta forma. Vejamos. O artigo 5º da Constituição, já mencionado, menciona que é possível adentrar a casa sem consentimento do morador para proceder flagrante delito. Mas eu pediria que o operador do direito fizesse uma análise sequenciada para verificar o que é que tem de comum entre flagrante delito, desastre ou socorro. A questão concreta não está só na análise do tipo penal, mas está na análise da hermenêutica, da interpretação que deve ser realizada no artigo 5º. O artigo 5º faz uma interpretação analógica. O flagrante, o desastre, o socorro têm algo em comum. Esse algo em comum é a visualização do que está ocorrendo. Desta forma, o policial precisa, para exercer o seu dever previsto no artigo 301 do Código de Processo Penal, que tenha uma garantia visual de que está ocorrendo um flagrante delito naquela residência, para justificar a sua entrada. Uma denúncia anônima? E veja, e se nada ali for apreendido? O STF, na análise desses casos, firmou um termo, fundadas razões. Mesmo assim, o ministro Marco Aurélio foi contra, pois dizia ele que o Estado estava dando uma carta em branco para a polícia invadir residências alheias. Todavia, essas fundadas razões devem ser outros meios que comprovem a necessidade e urgência de entrar numa residência sem mandado judicial. E certamente essas fundadas razões não são denúncias anônimas. Uma análise ainda a ser realizada é a do artigo 5º, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Ali informa que qualquer pessoa do povo poderá, verbalmente ou por escrito, informar a autoridade policial acerca da infração penal. Todavia, esta deverá averiguar as informações antes de iniciar o inquérito policial. O auto de prisão em flagrante é uma das formas de se iniciar o inquérito policial.
Então, o policial que recebeu essas denúncias anônimas deve ter essa cautela também, averiguar as informações, evitando constrangimento, pois pode acontecer que a diligência não resulte na apreensão de nada. Não estamos desestimulando as denúncias anônimas. Muito pelo contrário, estamos evitando que seja constrangido pessoas com denúncias anônimas infundadas. Não adianta, nesse momento, aquele discurso contra a bandidolatria, pois um policial deve respeitar as regras do jogo para evitar aquela brecha que a polícia prende e o judiciário solta. Veremos como está estabelecido hoje essas regras, inclusive com a lei de abuso de autoridade, que foi sancionada em 2019. Os crimes de abuso de autoridade hoje estão previstos na Lei 13.869 de 2019. O nosso foco é o artigo 22, que informa que invadir ou adentrar, clandestina ou astuciosamente, ou a revelia da vontade do ocupante, ou seja, sem o seu consentimento, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei, é crime. Ainda neste mesmo artigo, temos as ressalvas, onde é possível a entrada do policial sem mandado judicial e sem o consentimento do morador, desde que haja fundados indícios que indicam a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito ou de desastre. Mas perceba, denúncias anônimas não são indícios. A maioria dos policiais, à ponta da lança, age com a nítida vontade de serem instrumentos do bem combatendo o mal. Infelizmente, estabelecendo uma monomania intelectual e emocional, obcecados por uma única ideia e uma única emoção: fazer justiça, vingadores sociais. Todavia, para fazermos justiça, ou seja, vingarmos a sociedade que sofreu com a prática do crime ou que sofre com a prática do crime, se faz necessário um único caminho: o processo. E esse deve ser devido, respeitando regras do jogo. Então, uma entrada em uma residência de forma ilegal terá um meio de obtenção de prova ilegal e, consequentemente, o objeto de prova também será ilegal. Se não, vejamos. O artigo 157 do Código de Processo Penal diz que são inadmissíveis as provas ilícitas, aquelas que violam normas constitucionais ou normas legais. E também serão inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. O artigo 157 informa o que deve ser feito com as provas ilícitas. Serão desentranhadas do processo. Então, não irá subsistir uma acusação que teve como base uma prova obtida por um meio ilícito. Para que consigamos uma sanção penal fazendo justiça à sociedade, desde a ponta da lança, da autoridade policial e de sua equipe, do órgão do Ministério Público, do juiz da causa, do juiz das execuções, do policial penal, aquele agente penitenciário, se faz necessário a obediência das regras previamente postas, para evitarmos o que chamamos de impunidade, prender e soltar. Ademais, vamos verificar como deve ser o comportamento de um advogado criminal na delegacia ou mesmo durante o processo, frente a essas provas obtidas por meios ilícitos. Assim, encerramos, pelo menos em momento, a nossa temática, senhores operadores, certos de um novo encontro. Se você gostou, curte, comente e compartilhe. E vem, estuda direito comigo.